Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da anistia ampla, completa e restrita que parece que está caminhando no Senado. Olha que coisa bacana, hein? Vamos entender esse caso aqui, o que isso tem de positivo, o que tem de ruim. Tem um lado ruim nisso daqui também, tá? Eu vou explicar para vocês. Mas vamos ver o lado positivo dessa história aqui e por que isso tem viabilidade, sim, de sair na Câmara. Essa notícia foi sugerida por A Fantástica Fábrica de Notícias, República das Bananas Contra-Ataca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que coisa, o Josias de Souza está injuriado. Você sabe, a extrema esquerda lá em São Paulo, então ele está aqui reclamando pra caramba disso aqui, acha um absurdo, mas ele está descrevendo o que está acontecendo lá na Câmara e no Senado. Então, olha só, o Valdemar da Costa Neto, o dono do Partido Liberal, do PL, o partido do Bolsonaro, levou ao baralho da sucessão interna das casas do Congresso Nacional a carta da anistia de Bolsonaro. Vamos colocar isso na mesa, sim, disse o Valdemar, tanto na Câmara quanto no Senado. O que vai acontecer agora? No início do ano que vem, no início de 2025, vai ter eleição para a Câmara e para o Senado, né? Vai se eleger o novo presidente da Câmara, o novo presidente do Senado. Tem um monte de gente querendo disputar. Tem gente do PT puro querendo pegar a Câmara e querendo pegar o Senado. Não vão conseguir, não tem voto suficiente para isso. Mas mesmo os candidatos intermediários, no Senado principalmente, tendem a ser alinhados ao governo Lula. Só que o PL tem uma grande quantidade de gente, tanto na Câmara quanto no Senado. São 102 deputados. É o maior partido da Câmara, e no Senado tem a segunda maior bancada com 13 representantes. E ainda tem um monte de outras pessoas que estariam dispostas também a ajudar nessa causa, e que estão em outros partidos. Então, no final das contas, a ideia do Valdemar é negociar. O PL ele é muito grande, mas como ele é oposição ao Lula, ele tem pouca chance de fazer os presidentes da casa. Sim, eu sei, eu adoraria ter um presidente da Câmara do PL. Ainda não vai acontecer, ainda não vai ser dessa vez que a gente vai ter isso, tá? E no Senado a mesma coisa. No Senado é mais difícil ainda ter um presidente do PL. Vocês viram a votação do Rogério Marinho. Foi uma votação boa, foi uma votação expressiva, mas é muito difícil o PL, a direita sozinha, ainda ganhar a presidência da Câmara e do Senado. Talvez em 2026, se a gente conseguir fazer um número razoável de senadores, conseguir fazer um número razoável de parlamentares, talvez aí a gente consiga de fato uma maioria lá na Câmara. Mas o fato é que, esquece, 2025 não vai ter presidente da Câmara do PL em 2025 e 2026. Agora, o que o PL está querendo fazer? Ele tem uma força muito grande, ele tem essa capacidade de fazer a diferença inteira numa eleição. Um candidato que hoje pode ser um candidato meia-boca, se aceitar essa regra aqui, o PL promete apoio a esse candidato, né? E vocês sabem, você pode falar assim, mas aí o pessoal lá pode prometer para o PL isso, mas depois não entregar, pode não fazer. Isso sempre tem esse risco, mas a verdade é que é muito difícil na Câmara e no Senado esse tipo de acordo não vingar. Por quê? Porque o pessoal ali vive de acordo. Todo mundo ali faz acordo o tempo todo sobre um monte de coisa. Um político que começa a prometer uma coisa, acertar, não, tá certo, aceitamos isso aqui, e não cumpre, a coisa desanda. Também pode acontecer do presidente da Câmara prometer botar em votação a coisa e não passar no plenário, né? Porque lembra, não basta o presidente da Câmara colocar a matéria em votação, tem que ter a votação no plenário, tem que passar a matéria no plenário. Na Câmara é relativamente fácil, a maioria é de oposição. No Senado é mais difícil, vai ter que ter alguma negociação aí do pessoal, né? Mas, de qualquer forma, isso explica qual é a estratégia que o Bolsonaro está adotando, qual foi a estratégia do comício lá em São Paulo. Ele falou exatamente isso. No comício ele falou sobre anistia. Vamos pacificar o país, vamos pacificar as coisas, vamos anistiar todo mundo e pronto, e vida que segue, né? Então aqui, ó, o plano de anistia surge no Congresso com as manguinhas de fora, ou seja, a ideia é essa, fazer um projeto de lei para anistiar todo mundo do 8 de janeiro, o pessoal do governo Bolsonaro, todo mundo que estaria supostamente envolvido nesse plano de golpe, que nunca existiu na verdade, seria todo mundo anistiado, né? Tem dois problemas disso aí. Primeiro, como eu falei, é passar na Câmara e passar no Senado, mas tem outro problema também. Essas garantias, o Senado tem a capacidade de fazer anistia sim, mas o STF já negou a capacidade do Bolsonaro de fazer o perdão, a graça
no caso do Daniel Silveira, né? O Bolsonaro deu a graça para ele e o STF depois disse que não valia, porque não sei o que é lá e coisa e tal. Um absurdo isso, porque é prerrogativa do presidente da República dar graça, mas enfim, vocês sabem da situação, né? E daí, ou seja, a ideia é justamente, o plano surge depois de 3 meses, depois do Bolsonaro exibido sua musculatura na sua liderança na Avenida Paulista, né? Claramente foi o que o Bolsonaro fez ali. Na Paulista, também no Rio de Janeiro, falando para o pessoal, buscando esse plano de anistia, né? O Bolsonaro e o alto comando do golpe, o cara é petista aqui, tá? Então descontem isso daqui, né? Dizem que não tentaram virar a mesa da democracia anulando o resultado das eleições. E obviamente não tentaram mesmo. Não tem nada que indique tentativa de virada de mesa ali. Esse pessoal que tá querendo, esse pessoal que ficou chamando Bolsonaro de golpista o mandato dele inteiro, sem ter nenhum motivo para isso, com o Bolsonaro obedecendo todas as ordens do STF, não desrespeitou uma única ordem do STF e o pessoal não parava de chamar ele de golpista. E no final das contas entregou o mandato, perdeu a eleição, entregou pro Lula. Ah, não, mas ele é golpista, cadê o golpe do Bolsonaro? Tem que ter, porque a gente falou tanto do golpe, tem que ter um golpe. Aí, ou seja, não tem, na verdade, né? Mas a minuta de estado de sítio, caramba, estado de sítio tá na Constituição, e foi uma minuta que não foi assinada, ele não levou para frente. Ou seja, se teve uma tentativa de golpe dele, quem impediu essa tentativa de golpe? Por que ele não foi adiante? Por que ele não assinou aquela minuta lá? Né? Aí o pessoal, mas o comandante do exército falou que ia prender ele. Meu amigo, demite o comandante do exército, ele é o chefe do comandante do exército. Não tem como o comandante do exército impedir um golpe. Se o Bolsonaro quisesse dar o golpe, ele teria dado. É que o Bolsonaro não deu ordem de golpe. Ele perguntou a opinião das pessoas, ele pode ter perguntado a opinião. Vocês acham que esse tipo de minuta aqui vale a pena? O pessoal falou, não vale, vai ser um golpe. Então beleza, então não vou fazer, eu não quero golpe. Isso não é um erro, isso não é um problema. Enfim, aí, olha só como é que o cara coloca aqui. Olha a filha da putagem do Josias de Souza. Se acreditassem em si mesmos, estariam tranquilos à espera das sentenças absolutórias do Supremo Tribunal Federal. Como assim, meu amigo? O Supremo Tribunal Federal persegue o Bolsonaro desde 2019. O Supremo Tribunal Federal se colocou como oposição ao governo Bolsonaro e agora se coloca como aliado ao governo Lula abertamente. Como que o Bolsonaro não vai se achar perseguido por esse pessoal? Como é que ele vai ficar tranquilo com isso? É lógico que ele tem motivos para acreditar que o pessoal do STF quer prender ele porque quer, não interessa se tem crime, se não tem crime. E lembra, não tem a quem recorrer acima disso, né? Então aqui, como os fatos mostram o contrário? Que fato? Que fato mostra o contrário? As delações que o Mauro Cid falou que foram forçadas pela Polícia Federal, a tal da minuta que não tem nada assinado ali, era uma minuta de estado de sítio, que é uma coisa constitucional. Que história é essa? O que tem ali de fato de golpe de Bolsonaro? Só tem na cabeça desse pessoal. Aí ele fala aqui, ó, em fevereiro o Bolsonaro já teria falado isso, que eu quero é pacificação, passar uma borracha no passado e buscar uma maneira de vivermos em paz e não continuarmos sobressaltados e coisa tal, conciliação. O capitão pronunciou um vocábulo desconhecido dos seus lábios, conciliação. Que história é essa? O Bolsonaro sempre foi conciliador, já tentou conciliação várias vezes, tentou acordo com o STF várias vezes. O que acontece, o desespero do outro lado, é porque a população apoia Bolsonaro, então esse pessoal não pode deixar Bolsonaro ser um político. Se eles deixarem Bolsonaro ser um político normal, acabou, o Bolsonaro ganha tudo, né? E aí, enfim, e a ideia é justamente essa coisa aqui, né? Aí o cara fala aqui, ó, a personalidade criminosa que Bolsonaro já tinha foi potencializada. Filho da puta o cara, né? A limpinha que pensa ainda ter dependia de uma população coletiva. O Brasil precisa se condenar para que o capitão fosse liberado de suas culpas. O Datafolha mostrou em março que 63% dos brasileiros não gostam da ideia de grudar uma anistia no 8 de janeiro. Então ele está dizendo aqui que o Datafolha não quer uma anistia para o 8 de janeiro. Agora, o problema todo da anistia do 8 de janeiro é o seguinte, é que eu também concordo que uma anistia completa seria errado. O pessoal tem que pagar. Quebrou porta, quebrou janela, quebrou coisa lá, paga pelo dano. Dano é um crime, né? Uma coisa que tem que pagar mesmo. Agora, o absurdo é condenar o pessoal a 17 anos de cadeia por atentar à democracia, sendo que não teve golpe nenhum ali, né? Não tinha nem como ter golpe ali, né? Enfim, e no final das contas é isso que eles escondem aqui, ó. Aí ele fala assim, o Brasil inteiro precisaria se condenar para que o capitão fosse liberado de suas culpas. Ele mostra essa estatística aqui, mas esquece de outras aqui, ó.
O IPEC, 51% não culpam Bolsonaro por atos golpistas de janeiro. E 19% defendem que ele seja julgado e preso. Só 19% querem que ele seja julgado e preso. Só 19%. 20% da população brasileira acha que tem realmente culpa para julgar e prender Bolsonaro pelo suposto golpe. A maior parte da população brasileira está do lado do Bolsonaro. Acha que é melhor virar a página, fazer a pacificação. Por que esse pessoal da esquerda, da extrema esquerda, e o pessoal da isentosfera, da centro-esquerda, por que esse pessoal não quer a pacificação? Eles não podem aceitar a pacificação, porque eles morrem politicamente. Se pacificar e deixar, não, beleza, então Bolsonaro agora é um político como outro qualquer, né, perdeu a eleição, pode concorrer de novo e pronto. Segundo está dizendo aqui, a ideia é a anistia tanto criminal quanto política, ou seja, cancelamento da inelegibilidade dele também. Acho viável isso, mas como eu falei, os obstáculos são passar no Congresso, passar no Senado e passar no STF. Mas vamos ver, eu não duvido disso não, tá? Porque é o que eu falo para vocês, o STF já viu, o STF achava que ia matar Bolsonaro, que tirando o Bolsonaro da presidência ia matar ele. Aí viu que não matou, que o pessoal continuava apoiando muito. Aí tornou ele inelegível. Não, agora a gente matou Bolsonaro. Não matou. Aí tentaram agora fazer o caso lá espancar o coelhinho lá para conseguir uma tentativa de golpe onde não tem, não sei o que lá. E aí acharam, não, agora acabou Bolsonaro. Bolsonaro atrai multidões enormes lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar. Cada vez mais as pessoas do lado do Bolsonaro. Ou seja, o pessoal sabe que tem que ter uma saída de conciliação. Essa é uma boa conciliação. Por que esse pessoal fica tão apavorado? Porque a esquerda sabe que perde para Bolsonaro. Porque a isentosfera, o PSDB ali, aquela turminha do PSDB que sobrou ali, MBL, Nando Moura, PSDB, essa turminha de fracassados, eles sabem que eles perdem. Então se tiver pacificação, acaba o jogo para eles. Por isso que eles não aceitam. Quem não aceita a pacificação, você vai ver aqui o pessoal colocando aqui, não porque inelegível, mas impune, Bolsonaro faz parte do cotidiano político. Aí a conclusão dele é que não poderia, que ele tem que ser preso, porque não pode, não sei o que é lá e coisa e tal. E aqui estão falando sobre essa manobra aqui que está sendo, o Temer está sendo consultado para isso, ou seja, a coisa é séria. Mas tem um pessoal, eu esqueci de trazer o artigo para cá, mas tinha um artigo também falando sobre a polarização, que a culpa da polarização é de Bolsonaro e Lula. Não, não é. A culpa da polarização é do meio, do centro, porque esse pessoal sabe que de se disputar é do centro e do Lula. É do centro e da esquerda. Porque esse pessoal sabe que se deixar Bolsonaro disputar, ele ganha tudo. A única chance que a centro-esquerda tem, que ela espera ter nas eleições, é se Bolsonaro estiver inelegível, aí vamos eleger um Alckmin da vida, sei lá mais quem que eles falam ali da centro-esquerda. Esse pessoal sabe que perde para Bolsonaro. Então esse pessoal não pode, eles que fazem a polarização, eles que querem garantir a polarização, que querem manter a polarização. Porque senão eles perdem. Agora, o Temer está nessa jogada. Se o Temer está nessa jogada, tem força isso daqui, tá? Segundo ele está dizendo, o deputado Elmar Nascimento, que é um dos deputados que seria visado para a presidência da Câmara, que estaria disputando a presidência da Câmara, está estudando essa questão da anistia, né? E lembra, o Temer é um cara que conversa com o STF também. Então, certamente, se essa coisa vai ser conversada com todo mundo. Pode ser que o STF realmente tenha chegado no ponto de não, vamos parar de bater no Bolsonaro, porque a gente só bate, só aumenta, daqui a pouco vai dar merda essa coisa. Então melhor pacificar a coisa, deixa o cara concorrer aí, pronto. Eu não descarto não, acho que o Bolsonaro vai chegar candidato em 2026. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.